Olá pessoal, hoje nós estamos aqui com a coordenadora pedagógica Rosa, minha amiga, que fez essa grande gentileza de estar nos recebendo aqui na casa dela e ela vai estar passando para a gente quais são as atribuições e funções de uma coordenadora pedagógica dentro de uma escola. Oi Juliana, oi pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada Juliana pelo convite, eu me sinto lisonjeada, muito agradecida. E pessoal, inicialmente, parabéns por estar fazendo pedagogia. Pedagogia realmente é o que faz a diferença na vida das pessoas, é o que pode construir realmente uma sociedade melhor. Qualquer que seja a profissão que qualquer pessoa vai ter, ele tem que passar pela mão de um professor, de uma professora. Então, parabéns por vocês terem feito essa escolha, vocês estão no caminho certo. Eu fico muito feliz de saber que vocês estão aí do outro lado, se preparando para entrar nessa atividade que nós escolhemos, né, Juliana? E que faz a gente muito feliz. Realmente, o que faz a nossa realização pessoal é o que dá motivação para a nossa vida. Parabéns para vocês. Rosa, isso, um pouquinho sobre você, tempo de formação, onde você trabalha. Bom, eu sou Rosa Cimino, eu trabalho em educação, hoje está completando exatamente 40 anos que eu iniciei a minha vida de professora. Eu iniciei numa escola de educação especial aqui da nossa cidade. Ao longo desses 40 anos, eu trabalhei com educação especial, trabalhei com educação regular, na época era a primeira e a quarta série, trabalhei como auxiliar de secretaria. No ano de 90, eu fui para a Superintendência Regional de Ensino, na época era Delegacia de Ensino, eu fui convidada a ir para lá. Lá eu trabalhei durante 23 anos. E em seguida, logo que eu fui para lá, eu fiz um concurso para inspeção escolar, fui aprovada, aí exonerei no cargo de professor, do cargo de professor que eu tinha, que era um cargo chamado P6 na época, e passei para o cargo de inspeção. Aí nessa mudança a gente teve mudança de carga horária e também mudança de tempo para aposentadoria. De professor seria 25 anos, da inspeção 30 anos. E na inspeção eu atuei durante 24 anos. Aí me aposentando na Superintendência Regional de Ensino, eu fui convidada a ir trabalhar como coordenadora numa das escolas particulares aqui da nossa cidade, que eu cuidava dela enquanto inspetora. Eu fui convidada a trabalhar na época como coordenadora da educação infantil. Atuei durante 5 anos como coordenadora do infantil e agora, neste ano, eu estou atuando como coordenadora dos ensino fundamental anos finais e o ensino médio. Muito legal. Essa mulher é um exemplo. Nós vamos, aprender muito com ela hoje, tá? Meu exemplo. Obrigada. E aí, Rosa, eu queria saber de você, mais ou menos quantos professores e quantos alunos estão sob a sua supervisão? Hoje eu tenho 32 alunos, 32 professores sobre a minha coordenação, professores esses de ensino fundamental 2 e de ensino médio, alguns atuam nos dois segmentos e nos dois segmentos juntos eu tenho 380 alunos. E em relação assim ao planejamento desses professores, você faz algum tipo de interferência, né, no planejamento deles semanal ali, no planejamento anual também, você interfere com algumas orientações? Como que funciona? Explica para os meninos, por favor. A escola que eu trabalho utiliza um sistema de ensino, material de um determinado sistema de ensino. Esse material é fornecido para a gente 4 vezes ao ano, vem as apostilas para nós seguirmos, então aquele praticamente é o nosso plano de ensino. Além do material que nós trabalhamos, nós temos também os nossos projetos institucionais, que permeiam todas as disciplinas, né? Nós, considerando que a gente trabalha numa escola confessional, nós temos os nossos momentos religiosos que nós trabalhamos, temos inclusive uma aula de ensino religioso em todas as turmas, desde a educação infantil até o 3º ano do ensino médio. E nessa aula de educação infantil nós trabalhamos especificamente valores.
E esses valores também permeiam, né, todos os conteúdos, né, que a gente trabalha ao longo do ano. Você pergunta com relação a planejamento. Nós normalmente nos reunimos por área de conhecimento e procuramos fazer os nossos projetos juntando essa turma toda para a gente fazer um trabalho bem coeso, bem conciso, uma coisa que fique assim, interessante para os alunos e que eles encontrem significado nisso. Nós temos aqueles alunos que têm algumas dificuldades, né, algumas necessidades especiais. Para esses alunos a gente faz um planejamento mais enxuto, fazemos um PDI, as atividades adaptadas, as provas adaptadas. E quando a gente está bolando algum projeto, trabalhando em alguma coisa diferente, aí a gente faz junto, os professores e eu. Eu gosto de estar sempre junto do pessoal, eu gosto de caminhar junto, porque eu gosto de saber o que está acontecendo em cada uma das turmas, em cada um dos segmentos, o que está sendo feito, porque eu acho que é uma forma da gente poder, não só participar, mas da gente também poder ajudar, né? Sim, com certeza. Então é dessa forma que a gente procura caminhar. É a parceria que a gente vem falando, né? A coordenação, no caso do público, os especialistas, em conjunto ali com a equipe docente, isso é muito importante. E em relação às avaliações para os alunos, eles te apresentam o que eles vão fazer, como que funciona essa questão dessa supervisão em relação às avaliações? As avaliações são elaboradas pelos professores, são encaminhadas à coordenação via e-mail, não só a mim enquanto coordenadora do Fundamental 2 e médio, mas também à coordenadora do Fundamental 1. Essa já é uma prática comum na escola. Todas as atividades, todas as avaliações, tudo é passado, elaborado pelo professor, passado pelas mãos da coordenação. Aí a gente verifica se aquela avaliação está dentro daquilo que foi previsto, que foi trabalhado dentro daquele período, e a partir dali a gente autoriza que ela seja xerocopiada e passada para os alunos. E na metodologia em si, por exemplo, pais vão reclamar com você de algum professor, isso é comum acontecer, né? Sim. Como que é o seu procedimento em relação a isso? Você analisa de uma forma global e conversa com o professor, dá um feedback para ele, talvez até orienta para mudança de metodologia. Como que funciona? Como que você faz isso? A gente tem uma relação bem aberta com os pais. Todo pai que chega, que nos procura, se a gente não pode atender naquele momento, pelo menos uma palavrinha, um oi, vamos marcar para a gente conversar amanhã, a gente dá para os pais. E quando é necessário, né, o pai retorna, a gente conversa, atende, ouve tudo que ele tem para dizer. A partir daí eu vou ouvir o que o professor tem a me dizer, vou verificar o que aconteceu realmente, de que forma foi trabalhado, a metodologia que foi utilizada, e a partir daí a gente faz uma análise em cima daquilo tudo para a gente ver se realmente precisa de uma intervenção, se precisa de uma mudança de metodologia, de material, o que quer que seja, e a partir daí a gente propõe, sugere para o professor, a gente planeja junto alguma coisa, alguma intervenção que a gente possa fazer para sanear, e a gente dá o retorno para o pai em seguida. Como que é a relação da coordenação geral com a direção da escola? Como que funciona dentro da escola particular, no caso, onde você trabalha? Então, a escola particular é o seguinte, normalmente a gente não passa por um concurso, vamos dizer assim, né? A gente passa por uma entrevista, uma seleção, alguma coisa assim. Então, a partir do momento que aquele profissional foi selecionado para trabalhar naquela escola, supõe-se que ele já tenha a confiança daquele diretor que o selecionou, que o escolheu para estar ali. No nosso caso, lá na nossa escola, a nossa relação é uma relação muito aberta. A direção da nossa escola, ela é cuidada pelas irmãs, as filhas da caridade, que cuidam da nossa direção, da vice-direção, da secretaria, e a parte pedagógica é dividida em coordenações. Tem uma coordenadora para a educação infantil, uma coordenadora para o ensino fundamental 1 e eu como coordenadora do ensino fundamental 2 e médio. E nós três coordenadoras temos uma relação assim, muito íntima,
onde a gente troca muitas informações e a gente procura traçar um fio condutor para as nossas atividades, de forma que a gente tenha uma unidade naquilo que é trabalhado dentro da escola, desde os pequenininhos até os maiores, mantendo clara a especificidade, né, do público que a gente está atendendo. E em todas as nossas reuniões, as nossas diretoras estão presentes, elas sempre nos apoiam muito em tudo que a gente faz. Nós temos bastante autonomia para a gente conseguir fazer as nossas atividades, realizar os nossos projetos e tudo mais. Então a gente funciona de uma forma assim bem harmônica e bem feliz. Que bom. E como que funciona a questão do relacionamento do professor em relação às chamadas, às advertências? Porque na escola pública eu não tenho autonomia de estar, por exemplo, dando uma advertência por escrito para o meu professor. Eu tenho que me reportar à direção e aí sim a diretora pode até fazer por escrito ou verbal, enfim. Obviamente a gente trabalha com as orientações para não chegar a esse ponto. Como que é na sua escola essa questão das advertências para o corpo docente? A gente tem um relacionamento muito aberto, conforme eu já disse. Então, assim, qualquer que seja a intercorrência que ocorra, a gente sempre conversa. A gente se pauta muito pelo diálogo. Mas nós temos o nosso regimento escolar que vem escalonando toda a forma da gente trabalhar, vamos dizer, essa disciplina interna do corpo docente e demais colaboradores da escola também, né? Então, vem escalonando a advertência oral, a advertência escrita e tal, e demais, né? Vamos dizer, sanções que o profissional pode sofrer. Mas a gente se pauta muito pelo diálogo, a gente conversa muito, a gente nunca precisou chegar assim, às vias de fato de precisar de uma coisa assim, de uma intervenção mais severa, vamos dizer assim, né? A gente procura sanear enquanto assim está pequeno o problema, se é que ele existe, e a gente pontua aquilo que é necessário a gente fazer e vamos tentando caminhar da melhor forma possível. Quando extrapola já a competência da gente enquanto coordenador, que somos a instância inicial, a instância primeira para essa parte de, vamos dizer, de advertência, de orientação ao professor, aí nós, coordenadores, procuramos pela direção, colocamos o que é que está acontecendo, quais foram as medidas que a gente já tomou até ali, quais que foram as atitudes tomadas e quais foram os resultados obtidos. Se eles não tiverem realmente sido assim, satisfatórios, aí a gente pede a intervenção da direção, que também inicia sempre pelo diálogo também. E já com os alunos, mesma coisa, regimento? Exatamente. Muita conversa também. Eu gosto muito de conversar, dá para notar, né, gente? Eu gosto muito de conversar. Então, normalmente eu converso muito com os meninos, muito. A minha sala está sempre aberta, a minha porta está sempre aberta. Eles sabem que eu estou lá e que a qualquer hora que eles quiserem conversar comigo, que eu vou estar lá para atendê-los. Se eu não puder atender naquela hora, eu só faço um sinalzinho para voltar depois e ele volta e a gente conversa. Se é necessário que a gente chame para fazer uma intervenção, a primeira pessoa que faz a intervenção é o professor em sala de aula, eu não vou tirar essa autoridade dele, né? Dentro da sala de aula, a autoridade máxima é o professor. Se o professor me solicita na sala de aula, eu vou até a sala de aula, convido o aluno a sair comigo para a gente conversar. E assim, muitas vezes a gente consegue resolver só com essa conversa com os alunos. Quando a gente sente que já está saindo um pouco da alçada da gente, a gente costuma convidar os pais para conversar junto, pai e aluno. E quando assim realmente é muito necessário, que a gente pede a ajuda da direção. E eu queria trocar uma ideia contigo em relação se há uma diferença, como você já trabalhou em todos os segmentos da educação, por exemplo, qual que é mais complicado? Você trabalhar com o regente de aula, que é o professor que está lá específico para cada disciplina, eu acho eles um pouco independentes, né? Ou com o regente de turma. Como você já trabalhou com todos, conta pra gente como que é essa convivência, o que é mais fácil? O regente de turma, pelo fato de ele estar todos os dias na escola, durante o período letivo todo, é mais fácil para a gente se aproximar, para a gente ter aquele contato com ele, justamente dado a especificidade do segmento, né? Agora, o professor regente de aulas,
ele está na escola esporadicamente. Muitas vezes ele chega na escola, ele entra, ministra aquela aula dele e vai embora. Às vezes a gente nem vê aquele professor naquele dia. Né? Você coloca que eles são mais independentes. São, realmente são. Né? Eles são especialistas naquilo que eles trabalham. E nós, enquanto coordenação, supervisão, direção, qualquer que seja a outra função que a gente tenha na escola, a gente não tem o domínio de conteúdo que eles têm. Muitas pessoas veem isso como um entrave para trabalhar com os professores regentes de aulas, como você coloca, né? Mas a gente, enquanto coordenação, supervisão, direção, qualquer que seja a função que a gente tem, a gente não pode ter a pretensão de querer saber todos os conteúdos. Né? Quem sabe o conteúdo a fundo é o professor que foi preparado, que se formou naquele conteúdo a fundo. Então, a gente não tem necessidade de discutir com ele necessariamente conteúdo. A gente vai discutir com ele, aliás, não é nem discutir, a gente vai somar, né, com ele, no sentido de trabalhar uma metodologia diferente, uma estratégia diferente de trabalho, um posicionamento diferente de turma, uma organização diferente dos grupos, por aí. Né? Então, assim, há as dificuldades tanto com um quanto com o outro. Que aquele professor que é o regente de turma, ele é meio que o dono daquela turma dele também. Né? Então, tem essas duas faces da questão. Um é o dono do conteúdo, o outro é o dono da turma. Não é? Mas a função da gente é justamente coordenar, é estar junto. Né? Quando a gente fala em co, é porque a gente está junto. Então, a gente vai trabalhar com esse professor regente de aulas, dentro daquilo que é específico do conteúdo dele, da metodologia de ensino, da didática, e vamos trabalhar com o professor regente de turma da mesma forma. Né? Prosseguindo, em relação a conselho de classe, vocês fazem trimestralmente? Como que é? Sim. A nossa escola é organizada em regime trimestral, conforme você colocou. A cada final de trimestre, nós temos o conselho de classe e temos a reunião de pais. Nesse conselho de classe, nós discutimos não somente a nota do aluno, mas a gente discute o aluno em relação a ele mesmo, o aluno enquanto gente. Né? O que aquele aluno cresceu em relação a ele mesmo, do período inicial ao período final daquele trimestre. Precisamos da nota, porque ela é uma convenção necessária para que o aluno possa lograr a aprovação. Mas a gente precisa ver o aluno muito mais do que uma nota. A gente precisa ver o aluno como uma pessoa que está se formando e que está ali na frente da gente. Então, a gente sempre procura levar esse conselho de classe para este lado, puxar para esse lado humano, que, aliás, é um dos carismas da nossa escola, né? Conforme eu já disse, é uma escola confessional. Então, nós precisamos olhar muito para esse lado humano da educação, essa formação integral, esse lado afetivo da educação. Então, nós olhamos e estamos sempre atentos a esta questão. Após o conselho de classe, uma vez determinadas as notas, né, que é uma convenção, conforme já coloquei uma obrigatoriedade para que a gente tenha essa aprovação dos alunos, nós fazemos a reunião com os pais, onde são entregues os boletins escolares e onde os professores estão à disposição para atender aos pais. Ali os pais podem fazer os seus questionamentos, apresentar as suas dúvidas, pedir conselhos, as suas sugestões e também as suas queixas, né? Que elas não deixam de existir. Né? Elas não deixam de existir. Claro que elas vão existir sempre, os pais levam, este é o momento dos pais estarem com os professores. Porém, se o pai sente necessidade de um encontro mais demorado, um encontro mais individual, um tratamento mais individual para aquele aluno específico, a gente agenda uma reunião onde a gente participa, nós, coordenação, junto com o professor. Aí a gente vai tentar ajustar, aparar as arestas e ajustar as situações da melhor forma possível para a gente atender aos alunos e aos pais. E na escola também existem os líderes de turmas, conselho estudantil, como que é? Sim, o conselho estudantil nós não temos, mas nós temos os líderes de turma, os representantes de turma, normalmente são 2, e nós temos o professor conselheiro de cada turma. Esse professor conselheiro, ele é meio assim, ele meio que adota aquela turma ali, e ele funciona meio que uma ponte, um intermediário entre a turma e a gente, coordenação, direção. Às vezes eles nos trazem aqueles anseios maiores da turma, aquelas necessidades, as questões assim mais
pontuais para a gente resolver. E os alunos também resolvem muita coisa com esse professor conselheiro dentro de sala. Às vezes uma questão de indisciplina que a gente tem, a gente, coordenação, faz junto com o professor conselheiro de classe para a gente trabalhar junto com a turma ali e funciona muito bem. Vocês têm associação de pais e mestres, com a participação dos pais na escola, como que é? Nós não temos uma associação de pais e mestres constituída, mas a participação dos pais é muito efetiva. Não só naqueles momentos de confraternização, de eventos e tudo mais, mas também assim, no dia a dia. E conforme eu já coloquei, a nossa relação com eles é uma relação muito aberta. Então a gente se encontra no pátio, a gente se encontra na portaria, naquela hora ali já faz uma pergunta, já dá uma sugestão, já dá uma reclamadinha de alguma coisa, a gente já procura resolver. Então assim, a participação deles é muito, muito aberta, a escola é muito aberta para receber eles. Eu penso que eles se sentem satisfeitos dessa forma, porque a gente não tem tido reclamações, e funciona bem dessa forma também. Agora um assunto polêmico, muito polêmico. Eu queria que você desmistificasse uma questão: rede pública, rede particular. Muitas pessoas que ingressam na carreira pela rede pública têm um certo preconceito em relação à rede particular. Eu nunca trabalharia porque quem manda na escola é o pai. Essas frasezinhas assim, sem muito fundamento. Eu já trabalhei nas duas, né? Eu trabalhei nas duas redes. Você também. Eu queria que você falasse para eles o que você acha disso. Então, essa questão da escola particular. Muita gente tem realmente esse preconceito com relação à escola particular, até um certo receio de trabalhar na escola particular. Mas não tem necessidade disso. A diferença da escola particular para a escola pública é realmente a questão de gestão. Não é? A escola pública tem todo um gerenciamento do governo, seja ele federal, municipal, estadual, não é? Tem uma direção, mas que não é uma direção totalmente autônoma, porque ela depende, né, das ordens superiores, né, das ordens superiores que são emanadas, né, do governo, no caso. Nós, escola particular, nós temos a direção muito próxima da gente. Né? Então, as decisões são tomadas de uma forma mais pontual, mais objetiva, e acaba sendo mais rápida também, pelo fato da proximidade, da gente estar junto ali. E quando você coloca assim que os pais são os donos da escola, na verdade, na escola pública também, os pais e os alunos também são os donos da escola, porque ela é mantida com os impostos que todos pagamos. Né? São os impostos que mantêm as escolas. Então, os pais das escolas, os pais e alunos das escolas públicas também são os donos dela. Né? Aí, muita gente tem essa preocupação, porque pai de escola particular dá ordem dentro da escola particular. Não tem isso. A gente tem que conversar em todas as instâncias, qualquer que seja a rede de ensino que a gente vai atuar, a gente tem que conversar. E a gente tem que saber que cada um na sua área. Dentro da escola particular, lá dentro, eu sou a pedagoga. Então, eu sei o que é melhor para o aluno. O pai pode até vir questionar, pontuar, a gente vai ouvir, de repente ele pode ter razão e não eu, mas assim, o meu espaço de pedagoga é meu. Esse aí ninguém toma. O espaço do diretor é do diretor. Esse ninguém toma. Agora, os pais são donos? Os pais são parceiros. Os pais são os nossos parceiros. E eles têm que ser, independente da rede de ensino que a gente está trabalhando. Os pais são parceiros, porque eles querem o melhor para os filhos dele. Mas eu também quero o melhor para os meus alunos. Porque se o meu aluno tem sucesso, se o meu aluno vai bem, o nome da minha escola está caminhando na frente. Se o aluno da escola pública vai bem, se ele cresce, o nome da escola pública está indo junto com ele. Não é? Então, essa questão, essa preocupação em trabalhar com a escola particular, não precisa ter esse tipo de preocupação. Tem espaço para todo mundo em todas as redes. Se a gente faz um concurso para atuar na rede pública, o espaço está assegurado, mas se a gente faz um processo seletivo para trabalhar numa escola particular, o espaço da gente também está assegurado. E o espaço que é do professor, é do professor. O espaço que é do pedagogo, que é do especialista, é do pedagogo, é do especialista. E aquele espaço que é do pai, é do pai. Ninguém vai tomar dele. Ninguém vai tirar esse espaço dele. Né? Essa questão de propriedade, ela não existe. Ela tem uma coparticipação. Né? Da mesma forma que tem uma corresponsabilidade.
Se a gente, escola, tem responsabilidade com o meu aluno, a família, o pai e a mãe tem responsabilidade com o filho dele, né? Então é assim, é uma relação de parceria. E essa relação de parceria, ela é conquistada, ela é construída no dia a dia. E ela começa sempre com diálogo. Isso aí, com certeza, melhor arma, melhor ferramenta do que o diálogo não existe. E eu acho assim, até questão de estrutura, em todos os aspectos, é muito mais fácil no particular, por você, igual como você disse, a questão da autonomia. Sou eu regente com a minha coordenação com a direção. No público, para a gente fazer uma excursão com os nossos alunos, a gente tem que pedir a permissão, a autorização da superintendência de ensino, porque ali já vai envolver o ônibus, o valor do ônibus, e não pode, enfim, acaba que vão se impondo certos entraves Sim. que dificultam a situação. Então, assim, foi muito bom que você falou para tirar realmente esse preconceito. E assim, tudo é postura, diálogo, sim, né? Com certeza. Na rede particular também, se a gente tem a intenção, o desejo de fazer uma excursão, conforme você exemplificou, essa excursão não pode simplesmente juntar os meninos, colocar num ônibus e sair, né? Tem toda uma preparação. Tem um projeto anterior, o professor faz o projeto, passa para mim, eu aprovo ou não esse projeto, encaminho para a direção que vai aprovar ou não este projeto. A partir daí vai ser feito todo um trabalho de autorização dos pais, né? Tem todo um aparato em torno disso, né? Então, como você vê, assim, são um pouco diferentes, né? Os passos a serem seguidos, mas que acabam dando na mesma coisa, né? E aí, Rosa, eu queria saber de você se a coordenação, vocês participam de alguma necessidade de alteração de regimento, de PPP, como que é? Na verdade, o regimento e a proposta, ela é elaborada por nós, coordenadores. O ano passado, nós fizemos um regimento novo, uma proposta nova, e esse regimento partiu dos professores. Nós inicialmente ouvimos os professores, coletamos tudo aquilo que era necessário, que eles colocaram para a gente como necessidade, como essencial para a nossa escola, fomos coletando aquilo tudo e, em cima disso, nós, coordenadoras, criamos o regimento que está em vigor atualmente, a proposta pedagógica que está em vigor atualmente. Aí passamos para a nossa direção em seguida, que com certeza leu ele todo, né, os 2 documentos todos, fez as colocações dela. Nós temos um serviço jurídico também, foi apresentado também a esse serviço jurídico também, fez as suas intervenções, somadas essas ideias todas, montamos o nosso documento, é esse documento que a gente está usando atualmente. Muito bom. Rosa, eu queria saber de você, porque, né, como você mencionou, teve essa troca de nível de ensino, né, que você está coordenando. Como que funciona isso na sua escola? A direção, ela faz esse rodízio ou ela tem essa questão de perfil? Cada coordenadora tem o perfil para aquele segmento do ensino. Então, desde que eu entrei lá na escola, o tempo maior que eu atuei foi justamente na educação infantil. Quando eu entrei, eu fui contratada para trabalhar na educação infantil. No ano passado, final do ano passado, a nossa diretora nos comunicou que faria um rodízio entre as coordenadoras. Foi onde eu vim atuar nos anos finais e no ensino médio. Eu não sei assim, exatamente quais foram os critérios que ela adotou para fazer essa mudança. Penso que ela deva estar, né, necessitando de alguma mudança, de alguma alteração, de novidade mesmo, num ou no outro segmento. Mas eu percebo que a partir dessa mudança, eu fiquei realmente muito preocupada quando a gente mudou. Para quem mexia no extremo, né? Na educação infantil, de repente eu vou lá para o ensino médio, né? Mexer com os jovens, com os adolescentes, eu fiquei muito preocupada. Fiquei realmente tensa e pensando realmente como que seria atuar, né, na outra ponta da educação básica. Fiquei muito preocupada, mas já nesse início de ano, logo que a gente já começou, eu já estou entrosada, já percebi assim, que dá para trabalhar muito bem, eu estou feliz com o que eu estou fazendo. O relacionamento está bacana com os meninos, tanto do fundamental
quanto com os jovens do ensino médio, eu penso que a irmã que as irmãs, nossas diretoras, tenham observado, tenham pensado em alguma coisa em termos assim, de perfil mesmo. E embora eu tenha ficado preocupada, conforme eu já coloquei, tá indo bem, graças a Deus tá indo bem. Eu acredito muito nessa questão do perfil. Por exemplo, eu tinha uma professora que quando eu cheguei na escola, ela era do 3º ano, do Fundamental 1. Eu via que ela estava perdida naquela turma. E um dia eu sugeri, vamos para o 5º ano? Saí do 3º para o 5º ano? Não, porque eu acho que não vai dar certo. Eu falei, vamos tentar. Eu coloquei ela no 5º ano no ano seguinte. Até hoje ela me agradece. Ela se descobriu de uma forma que, assim, ela falou que se encontrou naquela turma, naquela série, né, naquele ano. Porque eu observo muito essas questões de perfil. Só que tem a questão que várias escolas, né, vários gestores falam que o profissional ele tem que estar preparado para atuar em diversos segmentos. O que você acha disso? Então, quando a gente fala assim, o estar preparado para atuar em todos os segmentos, a gente pensa assim, se eu me formei em pedagogia, se eu me habilitei nesta área, então automaticamente eu estou capacitado para trabalhar em todas as áreas, né? Na verdade, a habilitação me concede esse caminhar entre os diversos segmentos. Mas tem realmente aquela questão de perfil, de preferência e tudo mais. Só que tem uma coisa que a gente tem que levar em consideração também. A faculdade nos prepara para trabalharmos com o ideal. A turma ideal, na escola ideal, com a estrutura ideal, com o material ideal. Só que quando a gente chega na escola real, é diferente, completamente diferente. E a prática é que vai nos mostrar realmente a eficiência, a eficácia ou não de um trabalho. E aí começam a se revelar as preferências, os gostos, né? A habilidade ou não para trabalhar com determinado segmento, né? Aí se forma o perfil da pessoa. Onde ela fica melhor? Onde ela está melhor? Mas a gente tem que pensar sempre no seguinte, os desafios existem, eles nos fazem crescer, e muito, né? A gente tem que procurar se capacitar. Recentemente foi publicada uma BNCC e a gente estava assim, trabalhando com todo afinco em cima dela para nós aplicarmos na educação infantil, que era o meu segmento, né? Então assim, nós estudamos tudo de BNCC para educação infantil. Aí de repente a minha vida muda para o outro extremo. Aí eu tive que pegar de novo a BNCC, só que na outra ponta. Só que já no ensino médio fundamental 2. Então, quer dizer, foi um desafio? Foi, muito grande. Me deixou tensa, me deixou nervosa, mas me desafiou a estudar. E a nossa função, a nossa profissão, ela exige isso de nós. Nós temos que estudar todos os dias. Não é porque a gente está formado que a gente está pronto. Com certeza. Né? A gente tem que estudar todos os dias. Atualizações existem todos os dias, novidades tem todos os dias, novas metodologias, novos materiais, a tecnologia que está aí oferecendo para a gente assim, uma gama enorme de possibilidades. Então a gente tem que se atualizar, a gente tem que estudar. Então o desafio é esse, para a gente conseguir atuar em diferentes níveis ou em todos os segmentos, conforme você colocou, o desafio é esse, a gente está aberto a aprender, né? Ser humilde o suficiente para se reconhecer, às vezes ignorante em determinado assunto, em determinada função, né? E tá com vontade mesmo, pegar com vontade, estudar com vontade, ouvir a quem sabe, pedir sugestão, pedir orientação, porque isso tudo é crescimento, e é crescimento em equipe, e a gente cresce junto. A gente tem feito muito isso lá na escola, com essa mudança toda que nós fizemos, nós 3 coordenadoras mudamos de segmento. Então a gente tem trocado muito, a gente tem feito muito isso. Olha, eu levantei esse material, eu colecionei esse material, eu descobri isso, a gente aplicou de tal forma, funcionou, uma passa para uma, outra passa para outra e a gente está crescendo junto com isso. E isso tem sido assim, muito salutar para todos nós. Todo mundo está aprendendo, todo mundo está crescendo. Né? Não é fácil. A gente assim, tira o sono da gente, tira a segurança da gente, tira a gente da zona de conforto da gente. E é justamente isso que faz a gente crescer.
né? Isso, assim, não tenho a menor intenção de dizer que esse é o trabalho ideal, que eu estou fazendo a coisa correta, que a minha escola é ideal, que eu sou a pedagoga ideal. Mas eu estou assim, contando da minha experiência o que foi, como funcionou, né? E a gente percebe muito isso. E num outro momento da minha vida também, conforme eu coloquei inicialmente, eu era inspetora escolar, eu trabalhava do outro lado, né, da escola, eu trabalhava como administrativa, eu trabalhava praticamente fiscalizando aquilo que as outras pessoas, que a escola fazia lá dentro. Agora eu estou do lado de cá, eu estou fazendo para alguém vir me inspecionar, alguém vir me olhar. E quando eu saí dessa parte toda administrativa para assumir uma coordenação pedagógica, foi assim, foi 180 graus de diferença. Eu saí de um lado e para o outro completamente diferente, né? E agora eu mudo de novo, né? De infantil para médio, mas tudo bem, vamos às mudanças e isso, assim, isso é desafio, isso é crescimento, a gente não pode ver isso como um obstáculo, né? A gente tem que ver isso assim como que um trampolim para a gente ir, né? Para a gente pular para frente mesmo. Um trampolim não, porque o trampolim a gente desce, né? Vamos ver como uma catapulta que joga a gente para frente, é melhor. Então, gente, é isso. É você estar buscando o seu conhecimento sem estagnação, a gente constantemente buscar isso, ter que aprender. Eu vejo as minhas professoras estudando para, principalmente agora com as mudanças, né, da BNCC, as aulas de histórias estão bem desafiadoras, a parte de matemática também, enfim, é isso, é sempre estar buscando. A parte tecnológica que você falou, muitos alunos comentam essa questão. Corram atrás, não fiquem esperando, não. Vocês têm que buscar esse conhecimento, tá? E Rosa, assim, eu te agradeço imensamente todos esses esclarecimentos que você nos deu, né? Assim, foi uma chuva de conhecimento, de orientação para a gente prosseguir na nossa carreira também. Eu acredito que os alunos estão com muito mais conhecimento depois de te ouvir falar, tá? E assim, o que você diria para elas, para a gente finalizar? Para eles, no caso. Eu agradeço muito, Ju, a oportunidade de estar com você, de estar com o pessoal todo. Conforme eu coloquei, vocês fizeram a escolha certa, não é? A gente precisa, já falei que a gente precisa se atualizar, a gente precisa estudar, a gente tem que estar ligado em tudo que está acontecendo. Mas nós, da área de educação, nós temos que ter principalmente muito amor no coração, muito, porque nós estamos mexendo com gente, nós estamos trabalhando com gente. A gente pode até pensar numa escola como uma empresa, e ela é uma empresa, olhando pelo lado administrativo, mas o produto da nossa empresa é um produto muito caro. Quando a gente trabalha com gente, a gente tem que trabalhar com amor, colocar o coração na frente. A razão precisa atuar, não resta dúvida, mas o coração ele tem que estar na frente. Porque se a gente ama, a gente transforma. Então a gente ama a função, a gente ama o aluno que foi confiado a gente ama ao professor, que às vezes é um desafio para a gente ama o pai, que muitas vezes nos questiona, mas a gente ama e a gente tem que amar todo dia, a toda hora. Porque se o amor vai na frente, fica tudo muito mais fácil. Então, se a gente ama, a gente cuida. E a gente está com um lema na nossa escola esse ano que eu estou gostando muito dele, que é amar e cuidar para o mundo transformar. E a transformação do mundo ela vai partir justamente da escola, é da educação. Os meninos que a gente tem nas nossas mãos, que a gente está informando e formando, eles vão cuidar da gente daqui a pouco. Eles serão os nossos governantes, eles serão os nossos médicos, eles serão os nossos enfermeiros, eles serão os nossos farmacêuticos, eles serão as pessoas que vão cuidar da sociedade de cada um de nós. Então, se a gente conseguir plantar uma sementinha de amor no coraçãozinho de cada um deles, independente da função que a gente exerce, seja ela de professor, seja ela de coordenação, conforme eu tenho, seja ela qualquer função que a gente exerça dentro da escola, se a gente colocar uma gotinha de amor todos os dias, em cada coisa que a gente fizer, eu tenho certeza que a caminhada vai ser muito mais leve e que lá no futuro a gente vai ver muita flor e a gente vai pensar assim, eu coloquei uma gotinha de água nessa flor. Então, minha gente, vai com fé, caminha com muita esperança no coração, com muito amor no coração, se capacitem, mas amem muito. Primeira coisa, amem muito. Obrigada.
De nada, Ju.